Bem, nós vamos hoje falar sobre a continuidade do estudo dos vícios, que nós temos ainda que trabalhar com as soluções jurídicas que o Código de Defesa do Consumidor traz para os vícios do produto e do serviço. Eu, na semana passada, conversei com vocês sobre a responsabilidade pelo vício. Na ocasião, nós abordamos a ideia da inadequação por impropriedade do produto e do serviço, que essa ideia diz respeito à impropriedade por não observância da função econômica. Então, é um vício de natureza econômica, porque o produto ou serviço não se destina à função econômica que o consumidor legitimamente dele espera. E aí falamos sobre as situações que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece, que são situações de inadequação por impropriedade, fazendo menção em especial ao artigo 18, parágrafo 6º, que é parcialmente reproduzido no artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, quando se fala em vício do serviço. Assim, descobrimos a ideia de inadequação por impropriedade. E agora nós temos que trabalhar com as soluções jurídicas que o estudo da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço traz, levando-se em conta que o regime jurídico não estabelece a solidariedade como regra em todas as hipóteses, mas estabelece a solidariedade como regra apenas no caso do vício do produto. E mesmo no caso do vício do produto, há uma exceção, que é a responsabilidade do fornecedor do produto in natura, quando o produtor não é devidamente identificado no produto que está sendo vendido. E falamos ainda que a responsabilidade pelo vício do serviço é uma responsabilidade direta do prestador de serviço, tanto no serviço privado, artigo 20, como no serviço público, artigo 22. E que esta responsabilidade não atinge, então, outra pessoa, a menos que se aplique a regra do artigo 25, parágrafo 1º, que admite que outra pessoa poderá ser responsabilizada se contribuir para a causação do dano, que é essa expressão, a causação do dano. Para falarmos de responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, no que diz respeito às soluções que são colocadas na legislação e que, obviamente, foram desenvolvidas nos casos práticos pela jurisprudência e também pelos estudos de doutrina, desde que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, vamos trabalhar primeiro com as soluções que existem na responsabilidade pelo vício do produto. Para isso, eu peço que vocês, se eventualmente estiverem com o código, que vocês abram o código. Eu vou aqui, eu esqueci de rapidamente pegar o código, porque eu gosto muito de trabalhar com o código junto, né? E eu gosto muito de abrir o Código de Defesa do Consumidor diretamente ou do site do Planalto ou do site do Senado, porque esse código ele apresenta as atualizações também com o texto que não está mais em vigor. Então é bem interessante. Então, agora acabei de abrir. Vamos ver, então, o que diz o artigo 18 deste código, que eu vou compartilhar com vocês aí na tela. Pronto. O artigo 18 diz o seguinte, parágrafo 1º, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Então vamos parar aqui para analisar o que o código quer dizer com esse parágrafo 1º, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Bem, que vício é este?
Conforme eu expus para vocês anteriormente, na semana passada, o vício aqui, ao qual se refere o Código de Defesa do Consumidor é o vício de qualidade, que está no artigo 18 caput, ou de quantidade, que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo. O de quantidade continua o regramento no artigo 19, ainda mantendo a regra da solidariedade para vício do produto. Assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Aí nós estamos diante de uma terceira categoria de vício, o vício de informação. O vício de informação é tratado tanto no artigo 18, no caput, quanto no artigo 19, também no caput. Então, nós temos 3 categorias de vício no Código, muito embora o 18 fale explicitamente da qualidade e o 19 da quantidade. A terceira categoria é a do vício de informação, que está colocada na parte final do caput de cada um desses artigos, do 18 e do 19. Então, já sabemos que o vício de que trata o parágrafo primeiro aqui é o vício de qualidade, é o vício de quantidade, é o vício de informação. Mas o Código coloca, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Vejam bem, como é que ele poderia ser sanado no prazo máximo de 30 dias? Apenas na seguinte hipótese: quando o consumidor puder exigir a substituição das partes viciadas. É o que está bem no finalzinho do artigo 18 caput. Quando o consumidor puder exigir a substituição das partes viciadas. Quando é que há partes viciadas de um produto que possibilitam que esse produto seja reparado ou seja consertado? Quando estamos diante de produtos que são funcionais do ponto de vista econômico, mediante o justaposicionamento de peças. Esse justaposicionamento de peças é conhecido no direito civil, inclusive com um instituto, cujo nome é adjunção. Vocês vão aprender, inclusive, sobre adjunção quando estudarem direitos reais. A adjunção é uma forma de aquisição de propriedade. E do ponto de vista de ciência econômica, e que vale aqui para direito do consumidor, esse produto tem um nome. Chama-se produto compósito. Coloquei aí também no chat para vocês. O produto compósito, ele é, portanto, um produto cuja função econômica passa a ser própria quando todas as suas peças ou componentes estão justaposicionadas de uma maneira a se obter essa função econômica. É o que acontece normalmente com os aparelhos eletrodomésticos, com os aparelhos eletrônicos, com os computadores, com os smartphones, com veículos automotores e assim por diante. Todos esses bens, todos esses produtos são, portanto, resultado, do ponto de vista de função econômica, de justaposicionamento de peças. E aí, claro, se o consumidor tem um problema com produtos desta natureza, que é uma constante na sociedade contemporânea, que é a sociedade pós-industrial da informação, é bastante razoável que o consumidor possa exigir o conserto desse produto. Mas esse conserto do produto, muito embora esteja colocado no Código de Defesa do Consumidor como um direito do consumidor, podendo o consumidor exigir a substituição das peças, é muito mais um direito do fornecedor. Porque o fornecedor, ao invés de ser instado a trocar o produto de cara, ele terá 30 dias para tentar consertá-lo. Isto também é bastante importante, porque aí está a justificativa para que fornecedores tenham assistências técnicas autorizadas
ou diretamente ligadas aos fabricantes ou às montadoras que possam suprir as deficiências que, eventualmente, produtos em massa colocados no mercado de consumo podem trazer. Então, essa ideia do reparo das peças é um direito do consumidor, não há dúvida, mas acaba também se transformando num direito de mão dupla para o fornecedor, nesse sentido. Percebam vocês que esta parte do artigo 18, bem no finzinho, quando se refere a conserto ou reparação das peças, não é algo que diz respeito a produtos que são inteiriços, porque produtos inteiriços, monolíticos, de uma peça só, não conseguem ser reparados dessa maneira. E há alguns produtos que, por melhor que seja o reparo feito, com relação à função estética que eles próprios trazem, eles não se prestam mais para a função econômica deles. Como é o caso, por exemplo, de roupas. Dependendo da roupa, não dá para fazer um conserto para deixar a roupa como igualzinho a uma roupa nova. Dependendo da situação, é possível. Então, é algo que não é exato. Nem sempre se dá esse prazo de 30 dias para o fornecedor. O prazo de 30 dias que o fornecedor tem para o conserto ou reparo apenas ocorrerá, então, quando tivermos produtos compósitos. Os aparelhos eletrônicos, os eletrodomésticos, os computadores, os veículos automotores geral, smartphones e assim por diante. Tá? Bem, dito isto, nós temos a seguinte situação. Vamos supor que o consumidor ele não obtenha o conserto nos 30 dias. Como é que fica a situação? O Código de Defesa do Consumidor prossegue, no mesmo parágrafo 1º, dando 3 soluções para o consumidor. Essas soluções, vejam o que diz o parágrafo 1º, são de escolha do consumidor. Pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. E quando ele escolhe uma, considera-se que as demais são afastadas. Aqui nós não temos uma possibilidade de reduzir-se esse direito. O consumidor é quem escolherá alternativamente e a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. O inciso 1º, então, coloca: a primeira possibilidade é a troca. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Nesta segunda hipótese, nós estamos diante da figura da ação redibitória. Medida esta que vocês estudarão em teoria geral dos contratos. Como eu expliquei para vocês no início da aula passada, ao explicar a ideia de vício nas relações de consumo. Quando uma pessoa está com um produto, falando em direito do consumidor já, e esse produto tem um vício, e este vício não é sanável, não resta outra opção para o consumidor de ou exigir a troca do produto, ou, segunda hipótese, propor a ação redibitória. O que significa a palavra redibição? Então, é igual a rejeição. Ou seja, a pessoa rejeitará o produto e terá direito a obter de volta tudo aquilo que pagou por ele. E o Código de Defesa do Consumidor coloca acrescida de eventuais perdas e danos. Esta é a segunda hipótese que o legislador coloca para vício do produto, quando não há condições de se reparar o produto ou quando o produto não é compósito, conforme falei há poucos minutos atrás. Vamos agora falar qual é a terceira hipótese, que está no inciso seguinte do artigo 18. O abatimento proporcional do preço.
aqui, inciso 3º do artigo 18. O abatimento proporcional do preço. Bem, quando falamos em abatimento proporcional do preço, não estamos diante de uma ação redibitória. A ação chama-se ação estimatória. No latim, a expressão é ação ou axio quanti minoris, do jeito que eu escrevi aí no chat para vocês. Neste caso, o consumidor até aceita, e ele pode fazer isso, permanecer com o produto viciado do ponto de vista de função econômica. Porque, muito embora ele não tenha todas as funções econômicas que o consumidor legitimamente esperava, tem as funções minimamente esperadas. Então, poderá ser utilizado para aquilo que o consumidor se dispõe. Mas o consumidor poderá, pela ação estimatória, exigir o abatimento proporcional do preço. Fornecedor, como o produto está viciado e você não reparou ou não há condições de ser reparado, eu até aceito ficar com o produto, mas então eu quero devolução parcial do que eu paguei por ele. Abatimento proporcional do preço. Pois bem, essas situações possíveis, essas soluções jurídicas possíveis para vício do produto, elas podem ser efetivadas quando o produto não é compósito ou quando o produto, sendo compósito, não foi reparado no prazo legal. Espero que tenha ficado clara essa explicação. Professor, todas essas soluções devem ser procuradas mediante ação judicial? Cícero está perguntando aqui. Quando não há condições de solução adequada de conflito, que sempre o ideal é as partes entrarem em um acordo. Quando não há condições nessa situação de acordo, Cícero, é indispensável que o consumidor procure esse tipo de medida. Ele vai ter que ir para uma ação judicial, mesmo que seja no juizado especial, por causa do valor do produto, tá? E, diante da pergunta do Cícero, a gente já passa para um ponto seguinte. Qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar pelo vício do produto diante dessa situação toda? Vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Eu peço que vocês avancem um pouquinho na leitura para o artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em... Atenção! O artigo 26 trabalha com vícios aparentes ou de fácil constatação. A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço pode se dar, como falei na aula passada, tanto sobre vícios aparentes, que são aqueles vícios perceptíveis a olho nu. O produto chega no domicílio do consumidor e o consumidor já vê a olho nu que o produto tem um problema. Ou de fácil constatação. O consumidor recebeu o televisor, ele abre a caixa do televisor e vê o problema visível por fácil constatação. Quando ele coloca o televisor na tomada, liga o televisor não liga. Então, aqui temos um vício de fácil constatação. Percebam a expressão seguinte, caduca. Por que caduca? Porque o prazo para vícios é prazo decadencial. Isto é assim no direito do consumidor, isto é assim no direito civil, isto é assim no direito empresarial. Vocês estudaram, em teoria geral do direito civil, os casos de nulidade e de anulação do negócio jurídico. E vocês viram com o professor ou a professora de teoria geral do direito civil que o negócio jurídico, quando ele é anulado, é porque há algum vício de consentimento ou ainda fraude contra credores. Para se anular um negócio jurídico, o interessado tem que entrar com uma medida judicial, cujo pedido possui natureza desconstitutiva do negócio. Vocês aprenderam em teoria geral do processo, vocês estão no 4º semestre, então penso que vocês já
tiveram essa disciplina. Se vocês não tiveram, por Jesus, me botem aí no texto. Senis, não tive isso não, por favor. Eu tenho quase certeza que vocês tiveram no terceiro semestre. Que os pedidos formulados em um processo podem ser de natureza meramente declaratória para questões de estado pessoal. Pedidos de natureza constitutiva ou desconstitutiva, para constituir um direito ou desconstituir um direito. As ações de anulação de negócios jurídicos contemplam pedidos de natureza desconstitutiva, ou porque há nulidade do negócio, ou porque há anulação do negócio. Então, o mesmo ocorre quando há vícios. Tanto quando há vícios redibitórios. Vocês estão tendo neste semestre. Obrigado, Alexandre. Mas eu espero que esteja dando para acompanhar isso que eu estou explicando aqui agora. Tá? Se não estiver dando, por favor, vocês me perguntem. Então, quando há vícios redibitórios, sejam esses vícios de direito civil, de direito empresarial, e aí nós temos que aplicar o Código Civil, ou sejam esses vícios de direito do consumidor, aí vocês têm que aplicar a matéria que estão vendo comigo. O pedido é de natureza desconstitutiva. Por quê? Porque o consumidor pode desconstituir o negócio. É o caso da possibilidade de se propor a ação redibitória. Então, pedidos de natureza desconstitutiva se sujeitam à decadência. Esse regime é comum ao direito civil, ao direito empresarial, ao direito consumidor e ao processo civil, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil atual. Então, há uma uniformização do entendimento do que é prescrição e do que é decadência nessas 4 áreas: direito civil, empresarial, consumidor e processo civil. Dito isto, agora nós já sabemos que o prazo para se reclamar por vícios aparentes de fácil constatação ou mesmo por vícios ocultos, já vou falar sobre eles daqui a alguns instantes, é um prazo de natureza decadencial. Mas esse prazo, ele é pequeno. O artigo 26 dá o prazo de 30 dias, no inciso 1º, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 30 dias é muito pouco, mas é explicável. Produtos não duráveis são aqueles produtos que perecem rapidamente. Então, a primeira coisa que pode vir à memória de qualquer um de nós é que estejamos falando de produtos alimentícios. De cara, os produtos alimentícios estão inclusos nesse tipo de medida. Então, quando se fala em produtos não duráveis, estamos dando um prazo pequeno para que o consumidor possa reclamar judicialmente por vícios aparentes e de fácil constatação. O prazo, ele se estende para 90 dias, vejam o inciso 2º, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Aí já estamos diante de situações que envolvem conservas alimentícias que têm uma maior durabilidade, que envolvem bens móveis de maneira geral e bens imóveis de maneira geral. Vamos pegar agora esses prazos de 30 e 90 dias e entrarmos na situação que falamos minutos atrás. Vamos supor que Maria adquiriu uma escova elétrica. E essa escova elétrica tem defeito, tem um vício. E a Maria, então, quer reclamar esse vício. Vai até a assistência técnica para deixar a escova elétrica ali para que ela seja consertada, porque isso não é apenas um direito dela, é também um direito do fornecedor. E o produto é um produto compósito. Como é que fica a situação se a escova elétrica é um produto durável e a Maria só tem 90 dias para propor uma ação judicial? Ela vai perder esses 30 dias que vai deixar o produto com o fornecedor? Não. O que diz o Código de Defesa do Consumidor?
Parágrafo 2º. Primeiro lugar, parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Aí vamos para o parágrafo 2º. A contagem desse prazo decadencial ela é obstada, diz o parágrafo 2º. Obstam a decadência. Aí vem o inciso 1º do parágrafo 2º. A reclamação, olha lá aqui, gente. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor. Não se conta o prazo decadencial para propor-se ação judicial durante o período em que o consumidor reclamou perante o fornecedor sobre o problema, até que o fornecedor dê a resposta negativa de conserto ou de reparo. Vejam, então, que o prazo decadencial nem é contado. Não é caso de suspensão da decadência, não é caso de interrupção da decadência, que o Código Civil agora prevê essas hipóteses também, no caso de decadência convencional, está no Código Civil, depois dê uma olhadinha, mas o caso é de simplesmente impedimento da decadência, ou seja, nem se conta o prazo decadencial. O consumidor deverá, no entanto, ter feito esta reclamação e ter obtido uma prova de que a reclamação foi formulada e que o fornecedor está agora para responder. Quando ele responder negativamente, ou quando ele devolver o produto e ainda assim o fornecedor não tiver conseguido repará-lo, então o consumidor perceber que permanece o vício ou que surgiu outro vício, o consumidor já poderá ir diretamente para as hipóteses dos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 18. Ou seja, o consumidor já poderá propor a ação pedindo a troca, a redibição ou a estimação. Caso ele queira ainda, como uma última razão, falar: fornecedor, você não consertou, então estou te notificando. E a notificação pode ser até privada. A você trocar o produto para mim. Ou estou te notificando a você devolver o que eu paguei. É a solução que o Código de Defesa do Consumidor traz. Percebam vocês, então, que a contagem do prazo decadencial, embora o prazo decadencial seja pequeno, 90 dias para produtos duráveis, nem se inicia quando há reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor. E aqui leia-se: a assistência técnica autorizada do fornecedor é uma preposta do fornecedor. Então, ali também é considerado isto que eu acabei de falar, para obstar a contagem do prazo decadencial. Só que este não é o único motivo para o prazo decadencial não ter a sua contagem iniciada. O inciso 3º do parágrafo 2º, artigo 26, que está aqui na tela, também fala que não se conta a decadência quando há a instauração do inquérito civil até o encerramento do inquérito civil. O que é o inquérito civil? O inquérito civil é um procedimento de natureza administrativa que é instaurado e presidido pelo Ministério Público, nos termos da Constituição Federal, artigo 127 da Constituição Federal, e nos termos do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85. Quando o Código de Defesa do Consumidor fala há um inquérito civil e se houver inquérito civil não se conta o prazo decadencial, é porque o promotor de justiça do consumidor ou o procurador da República com atribuições para a defesa do consumidor recebeu uma reclamação ou de ofício instaurou um inquérito civil
que diz respeito a um problema de vício. Percebam como isso é importante. Como nós vivemos na sociedade pós-industrial ou da informação, é bastante comum que os produtos que são fabricados em massa venham com algum vício, por melhor que seja o controle de qualidade daquela fábrica, ou por melhor que seja o controle de qualidade do planejamento e da execução de um serviço por um prestador de serviços altamente especializado. Quando há o vício pode, às vezes, não dizer respeito apenas àquele produto individualmente considerado, mas a toda uma linha de produção. E é por conta disso que, muitas vezes, há para o Ministério Público a atribuição de defesa dos interesses difusos e coletivos neste tipo de situação. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor fala que obstam à decadência não apenas a reclamação formulada pelo consumidor até o fornecedor dar a resposta negativa ou até o fornecedor devolver o produto e o consumidor verificar que não houve o reparo do vício, mas também quando há a instauração do inquérito civil até o seu encerramento. Percebam vocês, então, que muito embora o prazo de 90 dias seja um prazo apertado, quando a gente fala em responsabilidade pelo vício do produto, ele é um prazo que acaba se ajustando a esse tipo de situação, porque a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor e perante a assistência técnica autorizada obsta a decadência, e a instauração do inquérito civil pelo promotor ou pelo procurador da República também faz o mesmo. Bem, há um outro dispositivo muito importante no Código de Defesa do Consumidor que está um pouquinho mais adiante, que diz respeito ainda a essa situação toda que estamos conversando. O dispositivo é o que se encontra no artigo 50 e é algo bastante comum na sociedade contemporânea. O artigo 50 diz: a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Quando as pessoas adquirem produtos ou mesmo serviços, elas obtêm um termo de garantia contratual que a maioria dos fornecedores no mercado dá para elas. Esse termo de garantia contratual é normalmente acompanhado do famoso manual de instruções. E, inclusive, o parágrafo único do artigo 50 fala dessa exigência. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado. Então, eu não posso ter termos de garantia diferentes para não tratar aos consumidores de maneira diferente. Porque isso é uma das causas de prática abusiva que vocês estudarão em Direito do Consumidor 2 no semestre que vem. E esclarecer de maneira adequada em que consiste a garantia. Então, o termo de garantia tem que dizer qual é o alcance dessa garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada a assistência técnica. E os ônus a encargo do consumidor, devendo-lhe ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática e com ilustrações. Vejam como é ampla a ideia da garantia contratual e do termo de garantia. Ele tem que estar acompanhado do manual de instrução, do manual de instalação e do uso do produto, não apenas em linguagem didática, como também com ilustrações. Voltando ao artigo 26 e ao artigo 18. O artigo 50 fala: a garantia contratual é complementar à legal. O que é que isso significa para nós no direito do consumidor? Muito. Porque se essa garantia é complementar à garantia legal, isto significa que o consumidor não tem apenas os 30 dias que são a garantia legal, mas podem ter um prazo de garantia contratual ainda maior,
e que é complementar à garantia legal. Na prática, o que é que significa isso? Ele não precisa esperar, ele não precisa se manter preso aos prazos que eu mencionei de 30 e de 90 dias para ocorrer a decadência. Se ele ainda está se aproveitando da garantia contratual que existe naquele contrato que ele adquiriu o produto ou serviço, essa garantia contratual, diz o artigo 50, é complementar à legal. Então, não apenas os 30 dias para conserto feito pelo fornecedor se o produto for compósito, mas ele também terá o prazo da garantia contratual. Isso faz com que ele possa exercer o direito dele de entrar em contato com a assistência técnica, mesmo depois dos famosos 30 dias. Porque os 30 dias que estão no artigo 18 são o tempo dado para o fornecedor reparar o produto. Não é o tempo dado para o consumidor reclamar ao fornecedor. O prazo de reclamação ao fornecedor, ele está dentro do prazo de decadência. Só que o prazo de decadência ele é obstado, embora seja de 90 dias apenas, e se o vício é aparente ou de fácil constatação ele se conta de imediato, ele já é obstado quando o consumidor exercita a garantia contratual. Porque ao exercitar a garantia contratual, ele estará reclamando ao fornecedor ou à assistência técnica autorizada o vício que o produto ou o serviço apresenta. Eu espero que tenha ficado claro essa questão da garantia contratual ser complementar à garantia legal. E se o produto ou serviço tiver um vício oculto, isto é, um vício que se manifesta apenas posteriormente à data da aquisição? Não confundamos vício oculto com vício posterior. Vício oculto é aquele vício que existe no momento em que o produto é adquirido, ou seja, é entregue, ou no momento em que a execução do serviço termina. Porém, ele é oculto por quê? Porque o consumidor não consegue perceber esse vício, porque não é nem um vício aparente e nem um vício de fácil constatação. O artigo 26, no parágrafo 3º, estabelece, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então vamos supor que a Maria agora não está com problema com escova elétrica, ela está com problema com o notebook que ela adquiriu. E ela percebe que o problema que ela tem com o notebook não é um problema que aconteceu depois da aquisição, porque ela tem a forte percepção de que esse problema seria um problema já no momento da entrega do aparelho. Vamos supor que o problema é o seguinte: ela recebeu o aparelho e, inexplicavelmente, 5 dias, 6 dias depois, a tela passa a fraquejar, passa a como é que se fala? Descristalizar, isso, descristalizar, ou a ser fragmentada. Obviamente, esse vício, se não houve nenhum problema na locomoção do computador, do notebook, não é um vício que se deve ao consumidor. E, obviamente, era um vício aparente, porque, do ponto de vista intuitivo, ele deveria existir na data da aquisição do produto, no dia em que o produto foi entregue ao consumidor, porque esse é o início da contagem do prazo decadencial, é o parágrafo 1º, lembram? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto, ou do término da execução do serviço. A questão é que, sendo um vício oculto, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é o momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, neste caso,
a Maria se dirigirá à assistência técnica para se valer da garantia contratual. E o prazo decadencial será obstado por força do parágrafo 2º. Então, percebam vocês a situação. É como se não tivesse iniciado dia nenhum de contagem, embora o vício oculto apenas tenha surgido 6, 7 dias depois. Por conta disso, a ideia do Código de Defesa do Consumidor é bastante interessante e a proteção, como vocês podem perceber, é bastante efetiva nesses termos. Essas ideias que eu falei para vocês, fazendo a remissão das soluções do vício do produto, são aplicadas também para o vício do serviço. Mas no vício do serviço, nós não temos aquela ideia do produto compósito, que dá o prazo de 30 dias para o fornecedor. O que é que significa isso na prática? Na prática, significa que o fornecedor de serviços pode se valer diretamente das 3 soluções que eu apontei anteriormente. Vejam o artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem próprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Olha, igualzinho à solução da responsabilidade pelo vício do produto agora. Inciso 1º, a reexecução dos serviços sem custo adicional e quando cabível. É o equivalente à troca do produto por outro, né? Só que aqui nós estamos falando em serviço, então aí se fala em reexecução do serviço. Inciso 2º, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos. É o que eu falei para vocês quanto à redibição, que é a rejeição do produto. Aqui é a rejeição do serviço, a restituição imediata da quantia paga. E o inciso 3º, o abatimento proporcional do preço. É o que eu falei para vocês no vício do produto quanto a axio quanti minoris. Minores, perdoe-me, eu já estou cansado mesmo. Axio quanti minoris, por causa do latim, tá? Então, na axio quanti minoris, nós temos a ação estimatória, isto é, o abatimento proporcional do preço. Então, o serviço ele não foi feito da maneira esperada, legitimamente pelo consumidor, pelo que foi assumido pelo fornecedor no contrato. Houve violação da boa-fé objetiva, por exemplo. Vocês estudaram sobre isso em teoria dos contratos de forma mais específica, muito embora já tivessem visto o que é boa-fé objetiva comigo, quando analisamos os princípios informativos das relações de consumo. Quem não se lembra, dê uma olhadinha na aula disso que está no Teams e também está no meu YouTube. Mesmo assim, ele prefere ficar com o serviço. Tudo bem, o serviço não está contento, mas então eu quero um abatimento proporcional, eu quero um desconto. E se não conseguir fazer o acordo, como o Cícero perguntou para o vício do produto, as soluções aqui são discutidas judicialmente. Aí vamos para a ação redibitória. E vamos para aquilo que o consumidor gostaria de ter em primeiro lugar. Se é a execução do serviço, se é a redibição ou se é o abatimento proporcional do preço. Apenas lembrando, até diante do que vocês aprenderam em direito das obrigações, quando estudaram a obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. As prestações de serviços constituem obrigação de fazer. E quando o devedor realiza uma obrigação de fazer fungível, porém não a desempenha a contento ou deixa de desempenhá-la, uma possibilidade para o credor, que no nosso caso é o consumidor, é confiar esse serviço a terceiro. Mas aí todo o risco é do fornecedor. É justamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 20. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.
percebam vocês como é importante, então, saber direito civil, para estudar responsabilidade civil, inclusive, e não apenas, no direito do consumidor. Bem, essas eram as observações que eu tinha para passar para vocês hoje sobre o vício do produto e o vício do serviço, quanto às soluções legais e quanto à importância da contagem do prazo decadencial e quanto à importância da utilização pelo consumidor do termo de garantia contratual. A semana que vem, nós estudaremos a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço e iremos para a nossa última aula estudando aspectos relacionados à desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade civil. A Luciana está fazendo uma pergunta muito oportuna. Professor, e o prazo prescricional mencionado no artigo 27? Esse eu deixei de lado, Luciana, porque este não se aplica para vício do produto e do serviço. Esse se aplica para a matéria da semana que vem, que é a matéria da responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Então, o artigo 27, que a Luciana está perguntando, ele diz respeito aos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, que estudaremos a semana que vem. Percebam como o código ele é extremamente lógico na sua sistematização, e por isso que é tão elogiado aí fora, não apenas entre a doutrina brasileira. Diante disso, eu pergunto se vocês gostariam de fazer mais algum questionamento ou se podemos encerrar por hoje. Deu para acompanhar bem essa matéria, gente? Ela tem muitos detalhezinhos, mas ela tem um significado prático extraordinário, né? Serve para todos nós e para todos os futuros clientes de vocês que forem advogar, né? Então tá ótimo. Olha, uma ótima noite para vocês, um excelente final de semana, que Deus os proteja e a semana que vem nós voltaremos então para trabalhar com a responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos e até mais.